Já está difícil comprar pacotes para o carnaval. Voos e hotéis estão lotados. Mais um motivo para redobrar os cuidados e não cair em armadilhas. Há menos de um mês do carnaval já não há passagens de Brasília para destinos tradicionais, como Salvador e Recife. Com o câmbio favorável, muita gente acabou trocando o Nordeste por Buenos Aires e Santiago, por exemplo. Resultado, é praticamente impossível ainda encontrar lugares em aviões e hotéis. Já está bem complicado, os voos estão muito cheios, os hotéis também, dependendo do destino. Depois do Réveillon, o carnaval é a época em que os brasileiros mais viajam. A expectativa é que neste ano as vendas do setor de turismo aumentem pelo menos 20% em relação ao carnaval do ano passado. E os pacotes respondem por grande parte desses números. Deixar tudo nas mãos de agências pode ser arriscado. Cecília fez isso e quando chegou a Nova York com a família levou um susto. O hotel havia cancelado as reservas. A agência daqui que a gente contratou, que a gente pediu para informar o hotel lá, que era preciso avisar que a gente ia chegar às 5 da manhã, exatamente para não ter esse problema de cancelar a reserva. Pedro também reclama. O Natal em família na região dos Lagos virou dor de cabeça. Ao tentar embarcar, ficou sabendo que as passagens compradas em uma agência estavam marcadas para 30 dias antes. A gente fechou um pacote em setembro, com tudo pago já, e chegou em cima da hora, eu tive que comprar outra nova passagem. Foi mais cara? Muito, o dobro do preço. Quem compra serviços de agência deve sempre checar a data dos voos e a reserva de hotéis. É importante ler atentamente todos os serviços contratados e levar na viagem os recibos. Pacotes com preço muito baixo merecem ainda mais atenção do cliente. Tudo que é muito barato você deve desconfiar, porque pode ser o barato mais caro da sua vida. Outra armadilha é chamada venda casada, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso acontece quando uma agência se recusa a vender só a parte terrestre de um pacote, ou quando oferece benefícios especiais para o cliente que compra todo o pacote de uma vez só. A prática é comum, mas a Associação Brasileira de Viagens nega. Nas agências não acontece venda casada. O que acontece é que no nosso segmento é comum você formatar pacotes de viagens. E aí eu não tenho, às vezes, como atender uma necessidade individual fora daquilo que está, em função da questão do número de voos e dos horários que são pré-programados e pré-pagos também. Se você procura um pacote de viagem agora no Carnaval, fique atento às orientações que o presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Denis Faraúza, vai passar para a gente. Bom dia, presidente. Bom dia. Tudo bem? Dia. Tudo bem? A gente acabou a reportagem falando de venda casada e ele disse que não é uma venda casada, mas se você vai à agência não tem vaga no hotel. Mas ele fala que consegue se você comprar o pacote inteiro. É uma venda casada? Isso está acontecendo? De certa forma, isso ocorre com é muito recorrente, né? O consumidor, às vezes, o objetivo dele é só contratar o hotel, mas a agência faz um pacote para ele, que inclui hotel, locação de veículo. E eles dizem que essas reservas estão bloqueadas. Exatamente. Essa é a desculpa. É uma forma de se criar, de se fazer a venda casada. E o consumidor... Exatamente. A venda casada, ela é combatida pelo Código de Defesa do Consumidor e, inclusive, é crime. E o consumidor pode se resguardar? O que o consumidor pode falar para a agência nesse caso em que é oferecido um pacote, a venda casada? Na verdade, o que a gente indica ao consumidor é que ele faça sempre com muita antecedência, né? Se ele quer viajar em julho, ele se programe para fazer essa viagem e, na verdade, bata o pé, brigue com a agência, se o objetivo dele é ir para aquela cidade, ficar naquele hotel, bata o pé e diga que quer somente a diária do hotel. E às vezes a gente entra na internet e vai fazer uma reserva num hotel. E aí o hotel fala o seguinte, a gente só aceita reservas com no mínimo 4 diárias. Isso é proibido? E se você quiser passar só uma noite ou 2 noites, no fim de semana? É proibido também. É proibido. O consumidor ele tem o direito de escolher e conhecer o produto que ele vai consumir. Se ele quer ficar um dia, ele pode ficar um dia. Ele não é obrigado a ficar 2, 3, 4 dias, conforme algumas agências fazem. Outra indicação que a Bradec passa sempre aos consumidores é que ele procure uma agência credenciada ABAV, né? Uma agência que tenha referência, né? Ele não saia comprando qualquer pacote. Inclusive, tomar muito cuidado com determinadas promoções. Se ele perceber que está muito abaixo do preço, pesquise, consulte a agência
principalmente nos órgãos de defesa do consumidor, para saber se essa agência tem ou não reclamação. Acho que você até tocou num assunto importante, porque é muito comum a gente ver nas ruas da cidade aqueles avisos, aquelas faixas, pacote em Salvador, pacote não sei aonde, promoção, vai de ônibus. Muito cuidado nesse caso, então, porque às vezes pode ser uma agência descredenciada e a pessoa pode pagar pelo pacote e já era, né? Pode ser um golpe. Pode ser um golpe. Então, o consumidor ele tem que ficar sempre atento, especialmente se for uma promoção muito abaixo do preço praticado no mercado. Então, o consumidor ele deve fazer com bastante antecedência, pesquisar e, de preferência, consultar a vida pregressa dessa agência para saber se ela tem se portado de acordo com as normas de defesa do consumidor. E as pessoas que, por exemplo, alugam a casa, vai no jornal, casa para a temporada, e chega lá nas fotos, está tudo muito bonito, chega lá é outra história. Pelo fato de não ser uma compra com uma empresa, é com pessoas particulares, ela tem direito a recorrer também? Ela procura quem? PROCON? Como é que faz? Ela deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, inclusive o PROCON. A verdade é o seguinte, é um contrato que é feito, um contrato estabelecido pelo Código Civil, ocorre que a pessoa também tem que se precaver, não tem outra saída, especialmente se você está aqui em Brasília e quer viajar, por exemplo, para Florianópolis. Tem oferta de imóvel em Florianópolis e você consulta o jornal ou consulta a internet e você precisa ter alguém do lado de lá para te dar referência acerca daquela informação, se é verídica ou não. Caso contrário, ela vai se aborrecer. Mesmo que depois ela compre o pacote, se frustre, né? E ela ingresse na justiça, mas ela vai se aborrecer, né? A pessoa, afinal de contas, vai passar as férias com a família, ela quer curtir com os amigos, e quem é que vai pagar por isso? Né? Agora tem até o caso, por exemplo, às vezes as pessoas pedem para você dar um sinal de 50% no caso dessas casas de temporada. E pode ser um golpe também. O consumidor também é preferível não dar esse sinal? É preferível. Não, se ele tiver de dar o sinal, desde que ele tenha referência acerca do imóvel que ele vai alugar. Caso contrário, evite dar esse sinal, porque o prejuízo pode ser dobrado, né? Além da frustração, novo, né? Que é impagável. Nunca mais esquece aquele carnaval. Nunca mais esquece. É o carnaval que você jamais vai esquecer e que você não curtiu nada. E nada de alegria, né? É verdade. Então, por esse motivo que nós da Abradec, a gente está sempre dando consulta aos nossos consumidores, explicando a ele que é importante que ele conheça o seu direito, que ele exerça o seu direito, né? E de preferência, sempre que for fechar com uma agência, especificamente, ele procure sempre referência dessa agência. Ok, presidente, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Eu te agradeço. Obrigado. Bom dia. E as informações do quadro Direito do Cidadão vão estar daqui a pouco na nossa página na internet.